gostam dessas aventuras, né? Glória a Deus. Eu prefiro ir em outras épocas. Glória a Deus. Mas abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Livro de Josué, no capítulo 1. Capítulo 1 de Josué. Todos encontraram, diga amém. A partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que tu andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Pai. Por tua graça e por tua misericórdia, traga à luz o entendimento de cada um na tua palavra nesta noite. E abençoa, Senhor, realizando os teus propósitos. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. E eu te agradeço, Espírito Santo. Bendito seja o teu nome para sempre. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Podem sentar. E abra o seu coração. A palavra de Deus, de uma forma muito detalhada, fala sobre a liderança de Moisés sobre o povo de Israel. Uma liderança que durou 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Uma liderança que durou 40 anos. Glória a Deus. Por 40 anos Moisés guiou o povo de Israel. Por 40 anos Moisés foi o grande líder. Por 40 anos Moisés foi o juiz, foi o profeta de Israel. Por 40 anos em um ministério incrível, onde o Eterno, por seu poder, operou sinais e maravilhas através de Moisés, deixando a maior expressão, ou uma das maiores expressões da sua grandeza, da sua soberania, nas Sagradas Escrituras. Quando
começamos a ler a Bíblia, nós nos deparamos com a história de Moisés no segundo livro, no livro de Shemote, no livro do Êxodo. Nós nos deparamos a grande história do profeta Moisés, onde Deus operou sinais e maravilhas para tirar o seu povo do Egito, que já estava vivendo no Egito. Preste atenção aqui, por favor. Já estava vivendo no Egito há mais de 400 anos. Por mais de 400 anos, dobre a sua atenção, o povo de Deus esteve no Egito, e lá no Egito eles foram escravizados. Diz os textos sagrados que o povo foi escravizado no Egito, construindo, servindo de mão de obra para o soberano Faraó. O Egito era a maior potência do mundo da época. Sendo o Egito a maior potência do mundo da sua época, então logo você entende que tudo que tinha de tecnologia era egípcia, tudo que tinha de melhor era egípcia, tudo o que tinha de moderno era no Egito. E o Egito estava usufruindo de um povo que estava servindo como escravo lá no Egito, e passou mais de 400 anos naquela labuta. E a Bíblia diz que mesmo vivendo como escravo, aquele povo começou a crescer, começou a reproduzir, começou a se multiplicar, de tal maneira que a multiplicação do povo de Deus, apesar de estarem vivendo em momento de sequidão, em aperto, em sofrimentos, em aflições, eles estavam crescendo, eles estavam se reproduzindo, eles estavam frutificando, a ponto de que o seu crescimento chamou a atenção de Faraó. O soberano Faraó então chamou os seus súditos, os oficiais, e disseram assim: olha, este povo está crescendo demais, e este povo, se eles se reunirem e se revoltarem contra nós e fizerem uma revolução, apesar deles não terem armas, eles são muito maior em número, e eles vão nos engolir, vão dar trabalho para nós. Então nós vamos criar uma estratégia, e a partir de hoje eu vou decretar: e todo o menino macho que nascer será lançado no rio Nilo para serem alimento dos crocodilos. Glória a Deus. E a palavra de Deus afirma de uma forma muito detalhada que quando Moisés assume a liderança deste povo, que apesar de sofrer, estavam prosperando. A maioria das pessoas não consegue discernir o que é prosperidade. As pessoas imaginam que prosperidade é ganhar dinheiro, é ser rico, é ter muito dinheiro. A maioria das pessoas imaginam nessa ótica de que ser próspero é ter muito dinheiro. E as Sagradas Escrituras não apresenta prosperidade assim. Preste atenção, dobre a sua atenção, por favor. Prosperidade está numa ótica totalmente diferente. Glória a Deus. A paz de espírito, a paz interior, que somente o Senhor pode dar, é algo tão precioso para um ser humano, que é muito mais valioso do que muito ouro e muito dinheiro. Porque uma pessoa que ela não tem uma paz no seu interior, e ela tem muito dinheiro, ela não consegue viver bem, porque ela não consegue deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Agora, quem tem paz com Deus, quem tem a paz de Deus no coração, aleluia, ainda que vivendo em aflições, ainda que vivendo em momentos difíceis,
conseguem prosperar, conseguem fluir, conseguem fazer, aleluia, porque a mão de Deus está sobre o seu povo. Glória a Deus. Moisés liderou aquele povo por 40 anos, mas tudo um dia acaba. Repita comigo: tudo um dia acaba. Presta atenção nisso aqui. Tudo tem o seu fim, tudo tem o seu limite. Escute isso aqui. Nós temos os nossos dias contados pelo Senhor, e os nossos dias estão contados pelo Senhor, e há um segredo tão somente dele, de quantos dias você vai viver, de quantos dias nós iremos viver. Glória a Deus. Moisés viveu 120 dias, 120 anos. Ele morreu com 120 anos de idade, diz as Sagradas Escrituras. E chegou um momento em que aquele grande líder, incrível, era Moisés. Ele precisava ser substituído. Olhe para mim aqui. Ninguém é insubstituível. Absolutamente ninguém. É por isso que eu e você precisamos ser o melhor da nossa versão para Deus. Eu e você precisamos ser o melhor de nós. Seja quem você é de melhor para Deus, porque você não é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Quando Moisés morreu, o Senhor ocultou o seu corpo, diz o texto bíblico, para que o povo não fosse idolatrá-lo. Mas o povo chorou, Israel chorou, a nação chorou por muitos dias pela morte de Moshe. Em hebraico é Moshe. Então a morte de Moshe trouxe tristeza para muitas pessoas, para a nação inteira de Israel. Presta atenção. E Deus está ali observando o luto do povo, e Deus respeita o luto do seu povo. E depois dos dias de luto, diz o texto bíblico que Deus chama Josué. Vem aqui, Josué, eu preciso falar com você. Escute uma coisa. Antes de Moisés morrer, por alguns anos ele andou junto com Josué, ou Josué andou junto com ele, e Moisés foi o seu tutor. Ele ensinou Josué, porque Deus já havia revelado para Moisés que Josué seria o sucessor de Moisés. Será que o áudio está saindo ali? Glória a Deus. Então Josué seria o sucessor de Moisés, e Deus já havia revelado isso para Moisés, para Josué, ou para Moisés. E agora chegou o momento, e um momento tão importante, em que o texto bíblico diz assim: depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, morreu. Ou seja, eu não posso mais contar com ele. O que Deus está dizendo para Josué? Olhe para mim, Josué, eu quero contar contigo agora. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Olha aqui para mim. Nenhum daqueles que não estão hoje, porque já morreram, o Senhor não pode contar, mas Ele quer contar contigo, comigo e com você. Nós somos a geração que o Senhor quer contar conosco. Agora eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. Será que Deus pode de fato contar com você? Será que o Senhor pode contar comigo? Será que minha vida, meus talentos estão à disposição do Senhor? Será que a minha vida, as minhas capacidades, as minhas disponibilidades estão
à disposição de Deus. Porque escute uma coisa, se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, os nossos talentos, as nossas possibilidades, a nossa disposição não estarão ou não ficarão à disposição de Deus. Você está me entendendo? Porque muitas coisas cooperam para que você não faça a vontade de Deus. Muitas coisas cooperarão para que nós não venhamos fazer a vontade de Deus. Então, quando Deus chama Josué para um mano a mano e diz para ele assim: olha, o meu servo morreu, levanta, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Glória a Deus. Olha essa expressão de Deus: eu dou aos filhos de Israel. Deus está colocando sobre Josué uma grande responsabilidade de substituir um líder incrível como era Moisés. Glória a Deus. Você pensa que era pouca coisa substituir Moisés? Substituir Moisés era uma coisa muito séria e muito grandiosa. Quem sabe Josué olhou para ele mesmo e ele pensou, porque ele não disse, pelo menos o texto não revela, e ele pensou: Senhor, mas será que o povo vai me aceitar? Será que eu irei conseguir? Escute uma coisa aqui: quando Deus prepara, tudo vai caminhar para a vontade dele ser realizada. Você está entendendo? Então é necessário que o Senhor encontre em nós uma disponibilidade para que o querer de Deus e a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. Dobre a sua atenção comigo aqui, por favor. O versículo 3, o Senhor diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Como isso é interessante, mas se não houver fé, como que isso terá uma possibilidade que se realize? Deus disse para Josué: olha, aonde você colocar a planta do teu pé, Josué, será de vocês. Olha que responsabilidade. Veja como isso é uma grande responsabilidade. O camarada, ele precisa assumir algo tão grandioso, que aonde colocar a planta do pé, o Senhor daria. Será que você tem fé para entender o que Deus tem para fazer na sua vida? Glória a Deus. Ou ainda você está vivendo duvidoso? A maioria das pessoas estão vivendo duvidosas do que Deus pode fazer, duvidosas do que Deus fará, duvidosas do poder do eterno. Escute uma coisa: se você duvidar, o milagre não irá acontecer. Glória a Deus. Eu preciso. Josué olhava para aquela multidão, eu penso, ele olhava para aquela multidão que respeitava Moisés, que veneravam Moisés, que honravam Moisés, e ele viu como aquele povo temia Moisés e honrava Moisés. Mas agora ele precisava assumir uma postura diferente, porque agora Deus tinha preparado uma nova etapa na vida de Josué. Eu quero profetizar na sua vida uma nova etapa, em nome de Jesus. Você pode receber. Eu quero profetizar na tua vida uma nova etapa. O Senhor, Ele preparou uma nova etapa, e você precisa estar preparado para viver essa nova etapa. Glória a Deus. Porque se você não estiver preparado para viver essa nova etapa, glória ao Senhor, você vai encontrar dificuldade de fazer a vontade de Deus nessa nova etapa. Glória a Deus. E é intrigante que Josué, ele escuta a voz do Senhor, diferente de Moisés, que quando o Senhor chamou Moisés, ele questionou:
mas Senhor, eu não sei falar direito. E Deus ficou fazendo provas com Moisés para que ele fosse e realizasse a obra que ele tinha a realizar. E Josué não. Josué ele escuta Deus falar com ele. Em nenhum momento o texto afirma que Josué discordou de Deus ou questionou em alguma coisa. Escute aqui, Josué estava preparado para viver a nova etapa que o Senhor preparou na vida dele. Glória a Deus. E quando você está preparado, você vai sentir a segurança de que a voz de Deus está falando contigo, de que o Senhor está falando contigo. Você vai sentir, aleluia, que o Senhor fala contigo e que você precisa tomar uma atitude para poder se levantar e caminhar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz no versículo 5: ninguém te poderá resistir. Glória a Deus. Ninguém. Deus está dizendo assim: olha, nem principados, nem potestades, nem príncipe das trevas, nem hostes espirituais da maldade, nem o diabo poderá parar diante de ti, porque eu serei contigo. Aleluia. Você pode receber esta palavra? Glória a Deus. Nós precisamos estar preparados para receber uma palavra tão poderosa como essa. Glória a Deus. É uma palavra tão poderosa que não era para qualquer um ouvir. É por isso que Deus prepara quem Ele escolheu para poder ministrar a sua palavra. Aleluia. Para que você receba, para que você seja abençoado, para que você seja alcançado e opere a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, e tu é testemunha disso. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Oh glória, bendito seja o Senhor para sempre. Então perceba que Josué está recebendo a garantia da companhia do Eterno em toda a sua vida. Deus diz para ele: eu não te deixarei nem te desampararei. Todos os dias da tua vida eu serei contigo. Você tem essa convicção que o Senhor é contigo? Diga glória a Deus. Você tem essa convicção que o Senhor é contigo? Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Então nós estamos debaixo de uma promessa de que o Senhor é conosco. Jesus disse assim: olha, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Você pode glorificar ao Senhor: eu estarei no meio deles. Aleluia. E eu não vos deixarei órfão. Aleluia. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias ao nome. Eu creio nisso, eu creio nesta palavra. Bendito seja o Senhor para sempre. Então presta atenção, quando você crer na palavra, quando você acredita nas promessas de Deus, nenhuma situação confusa, complexa, difícil te fará parar. Aleluia. Porque em meio às dificuldades você vai continuar olhando para o autor e consumador da fé. Em meio às dificuldades você vai continuar com a tua fé firmada, de pé, buscando Deus. Aleluia. Olhando para Deus, para que a mão do Eterno seja o teu socorro. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre.
Aleluia. Esforça-te. Aí Deus começa a exigir de Josué, no versículo 6 a seguir: esforça-te. Do 6 ao 9, Deus em 3 versículos, Ele exige de Josué. Glória a Deus. Preste atenção aqui, queridos. Imagine a estrutura de Josué quando estava recebendo esta palavra direto do Eterno. Porque a Bíblia diz que o Senhor falou com Josué. Amém? O próprio Deus falou com Josué. Era diferente de Moisés? Era, porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara, e ninguém mais. Escute isso. Mas Deus falou com Josué. Imagine a estrutura de Josué, ouvindo a voz do Eterno, falando com ele. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que daria. Glória a Deus. O que Deus exigiu de Moisés? Esforça-te. Eu quero que você entenda que esta palavra ainda soa aos nossos ouvidos hoje. Se você não for uma pessoa esforçado, você não vai prosperar. Escute uma coisa, eu vou repetir. Se você ficar preguiçoso, dormindo, acordando até tarde, dormindo até tarde, acordando a meio-dia, depois de meio-dia, você não será uma pessoa próspero. Aleluia. Porque uma pessoa esforçada é uma pessoa que acorda cedo, é uma pessoa que está ativo, é uma pessoa que está ciente que algo precisa ser realizado. Glória a Deus. O preguiçoso, diz a Bíblia, Deus não tem prazer nele, Deus não anda com ele. O preguiçoso, ele é abandonado pelo Eterno. Então Deus não tem ânimo com o preguiçoso. Não, a Bíblia ensina isso. O Senhor diz para Josué: não seja preguiçoso, Josué, esforça-te, eu serei contigo, e tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei dar a Moisés. Aleluia. Então Deus precisa ver em nós, em mim e em você, uma disponibilidade, uma impetuosidade para conquistas. Josué ganhou o título do homem das conquistas da terra prometida, porque ele era um homem animoso, era um homem que tinha ânimo. Com certeza ele não era um melancólico, com certeza não. Com certeza Josué, assim como Moisés, era de sanguíneo a colérico, com certeza, porque ele era animado. Deus disse: esforça, rapaz, não seja preguiçoso, porque eu serei contigo. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E Deus continua no versículo 7: tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Por que você acha que Deus repete com Josué? Porventura Deus repetiria alguma coisa se não fosse necessário? Eu vou repetir novamente. Porventura Deus ficaria repetindo se não fosse necessário? Então Deus repete para Josué, detalhando para ele, deixando detalhadamente: esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas
por onde quer que andares. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo para Josué assim: olha, eu vou melhorar para você entender. Deus está dizendo para Josué assim: olha, as Sagradas Escrituras é o teu escudeiro, é o teu companheiro em toda a tua trajetória. Como foi com Moisés. Não se aparte das Sagradas Escrituras. Aonde você estiver, ela tem que estar com você. E guarda no teu coração. Aleluia. Para fazeres conforme tudo o que Moisés escreveu. É interessante que Deus, Ele não recomenda que um amigo fiel de Josué. Não. Deus recomenda as Sagradas Escrituras. Não é interessante isso? Deus exige que Josué tivesse um companheiro, uma companhia. As Sagradas Escrituras seria a companhia de Josué em toda a trajetória da sua vida. Glória a Deus. Tendo cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você percebeu que Deus diz assim: olha, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente as Sagradas Escrituras te conduza. Ei, olhe para mim aqui. Josué tinha alguém para conduzi-lo. Quem era? As Sagradas Escrituras. Se Josué se apartasse das Sagradas Escrituras, ele estava sem aquele que iria conduzi-lo. Então Deus exige um companheiro e avisa: olha, esse companheiro é o que vai te conduzir prudentemente. Então você precisa ser amigo desse condutor. Você precisa ser amigo, companheiro das Sagradas Escrituras, para que te conduzas aonde quer que tu andares. Glória a Deus. E Deus repete no versículo 8: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Perceba que o sucesso de Josué era o companheiro e o condutor, que era as Sagradas Escrituras. Você está entendendo isso? Diga amém, por favor. Então Deus está apresentando a Josué um companheiro, um condutor e alguém que seria o motivo do seu sucesso. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Nós estamos vivendo de uma geração em que estão querendo mudar a Bíblia, estão personalizando a Bíblia. As pessoas não conseguem ter a Bíblia como honra, porque nós estamos vivendo uma geração conturbada, deturpada e distorcidos os valores. Deus exige de Josué que ele jamais se apartasse das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras seria o condutor, a bússola e o motivo do seu sucesso, da sua prosperidade. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Sabe qual é o resumo que nós temos disso? Escute uma coisa aqui. Nos últimos dias da vida de Josué, ele disse assim, ele reuniu todo o povo e disse para eles assim: olha, hoje eu convoco vocês perante o Senhor e perante as Sagradas Escrituras, e eu vou afirmar uma coisa para vocês aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidam vocês a quem vocês irão servir. Sabe quando foi que Josué fez isso? Quando ele
dispersou a terra, repartiu a terra e distribuiu ao povo, disse assim: olha, vem cá, antes de vocês assumirem tudo e seguir com a vida de vocês, porque até então eles tinham ali uma aliança para a conquista da terra. E Josué disse assim: olha, veja lá o que vocês vão fazer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué guardou o que Deus colocou no coração dele naquele dia, todos os dias da vida dele. As rebeliões que você vê na época de Moisés, você não vê na época de Josué. Aleluia. Nós podemos conjecturar para entendermos melhor. A gente pode conjecturar. Imagine o zelo que Josué tinha diante do povo com as sagradas escrituras. Este homem prosperou, este homem conquistou toda a terra que o Senhor disse. Ah, pastor, algumas coisas ficou para conquistar. Meu irmão, Josué foi um líder incrível, e ele não se apartou das sagradas escrituras. O versículo 9 eu encerro, Josué. Deus diz assim: não te mandei eu, esforça-te novamente, tem bom ânimo novamente, não temas, e acrescenta, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Glória a Deus. Então, Senhor, por favor, fique de pé. O Senhor finaliza dando uma injeção de ânimo em Josué, e dizendo para ele não ter medo, ter bom ânimo e não ter medo, e não se espantar. Eu quero que você entenda uma coisa: se de repente você está vivendo uma etapa na sua vida que te deixou espantado, te deixou com medo, o Senhor está dizendo para você nesta noite que Ele é contigo. Então creia e avance sem temer, porque as barreiras irão cair por terra. Quantos acreditam, diga amém. As barreiras cairão por terra. O Senhor dará vitória àquele que crê, a todo aquele que crê. Bendito seja Deus que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, continua a sequência do texto, Josué dando ordens ao povo. Glória a Deus. Não foram os oficiais que escolheram Josué, foi o próprio Deus que escolheu Josué. Então Josué reúne o povo e diz para eles assim: olha, a partir de hoje eu lhes darei ordens, e essas ordens precisam ser acatadas, e vamos avançar. O Senhor nos dará vitória. Bendito seja o eterno que vive para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração. Amém. Guarde ela no seu coração, que é fonte de vida e força para a sua vida. Glórias ao Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Todos aqui são crentes, mas se porventura estiver alguém na live e queira se reconciliar com Cristo, ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, entre em contato conosco. Nós queremos conhecê-lo e abençoar a sua vida. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, pois a tua palavra poderosa